Boa noite, gente. Bom, o nosso grupo ficou responsável por falar para vocês um pouquinho sobre a independência do Paraguai e os fatores que se desencadearam a partir dela. Nosso grupo, então, é composto por mim, Bruna, pelo Bruno, Emanuel, Gabriel Orioli e pela Maria Isabel. A independência do Paraguai se deu no ano de 1811, porém, somente em 1852 ele foi reconhecido internacionalmente. A independência do Paraguai foi concretizada a partir de fatores externos. É importante ressaltar que nós estamos no contexto das invasões napoleônicas acontecendo na Europa e da vinda da família real em 1808 para o Brasil. Então, aqui é listado alguns desses fatores externos, como a crise da monarquia hispânica e o que se desencadeou a partir dela, o expansionismo português e, sobretudo, os movimentos de Buenos Aires. Porque esse território, Buenos Aires, juntamente com Portugal, eles estavam sendo representados como grande centro de poder com pretensões hegemônicas na região aqui. Pode passar. No entanto, em 1810, o Paraguai ele era uma intendência dependente do vice-reino da Prata. E na última metade do século anterior, havia registrado grandes transformações administrativas, econômicas e sociais, como, por exemplo, o aumento das atividades produtivas e do comércio com o exterior, novos produtos que estavam sendo comercializados e, em consequência, um maior lucro. Em decorrência disso tudo, nós vamos ter um aumento da população. Anteriormente, eram de indígenas, e a partir desse momento nós vamos ter uma maior concentração de mestiços na região. É importante ressaltar também que o Paraguai é um território fronteiriço com o Brasil, né? Colônia de Portugal. Então, nesse momento, nós vamos ter uma região de conflito por conta de delimitações do território. Vários tratados foram assinados, porém não ficou claro, fixo, essa delimitação. Vamos falar um pouco sobre o desconhecimento da Junta de Buenos Aires. Constituiu-se uma Junta Suprema Central para conduzir os assuntos públicos, enquanto o rei permanecesse detido. Os acontecimentos da península geraram diferentes reações na América. Com isso, predominou em princípio a fidelidade ao monarca e o rechaço ao usurpador. Mas suscitou-se também a questão de por que deveriam sujeitar os hispano-americanos a autoridades como a Junta Geral ou o Conselho de Regência. A ausência do rei produziu uma situação acefalha política. Faltava uma autoridade suprema, na qual se concentravam os veículos constitutivos da monarquia hispânica. As juntas americanas subiram autoridades coloniais. Houve a divisão entre crioulos e peninsulares em bandos opostos. Divisão essa que gerou a violência e a revolução. Em maio de 1810, formaram uma junta provincial governativa, que pretendeu assumir o governo do vice-reino do Rei da Prata. O Paraguai não adere e sofre algumas punições de Buenos Aires. Com isso, tem suas forças derrotadas e logo depois. Pode passar. Agora vamos falar um pouco sobre o Movimento de Maio e o Congresso de junho de 1811. O capitão Pedro Juan Cabaleiro, chefe dos sublevados, remeteu-se no dia 15 ao governador Velasquez que se entregar à potência portuguesa o quartel, de acordo com os oficiais patrícios. Os sublevados pediram ao governador que exercessem o governo associado, com 2 representantes do quartel. As novas autoridades assumiram suas funções no próprio 16 de maio, e com o governador Velasquez. Assim, emitiram, no dia seguinte, um edital, pelo qual se comunicaram sua instalação e declararam que exerceriam o governo de província. Pode passar. Desde o princípio, os paraguaios permitiram o retorno do tenente Abreu, dando-lhe garantias de que a província do Paraguai pretendia manter boas relações com Portugal. Quem liderou o movimento de maio de 1811 deixou claro que não tinha propósito de submeter a província a autoridades forreiras. Em 28 de maio, o governador e seus associados convocaram uma junta geral. Antes de sua reunião,
a posição política que se estava configurando no Paraguai foi transmitida indiretamente à cidade de Buenos Aires. Velascos realizou-se a junta geral com cara de conselho municipal, convocou 250 membros e, nisso, haveria uma exceção de 6 eleitos, que representavam as principais vilas e povoados do interior. Pode passar. Por fim, decidiu-se que a província não somente teria uma boa amizade, boa harmonia e correspondência com a cidade de Buenos Aires e demais províncias confederadas, mas também se uniria a elas para efeito de formar uma sociedade fundada em princípios de justiça, equidade e igualdade. O Paraguai reclamou o livre comércio, a suspensão do monopólio da venda de tabacos e participaria do Congresso Geral, com a condição de que qualquer regulamento ou constituição se adotasse somente ou obrigaria após sua aprovação, por uma junta plena e geral de seus habitantes e moradores. O Paraguai iria se autogovernar, sem a excelentíssima Junta de Buenos Aires, possa dispor ou exercer sobre sua forma de governo, regime, administração, nem nenhuma outra causa correspondente a esta mesma província. Acordo com Buenos Aires. A primeira comunicação do governo paraguaio à Junta de Buenos Aires ocorreu no dia 20 de julho de 1811. O Paraguai reafirmou internamente sua independência, sem romper com Buenos Aires, dado o significado que tinha o comércio e o uso do porto. Gabriel acabou de falar como que foi que Paraguai fez a sua independência. Sabendo das intenções de independência definitiva do Paraguai, o governo de Buenos Aires enviou a Assunção, em missão especial, o general Manuel Belgrado, este homem da imagem, que deveria manter a subordinação dos paraguaios a Buenos Aires, em vista do interesse comum, e se precisasse, poderia usar um sistema defensivo e ofensivo para unir os governos. Ficou acertado que o Paraguai poderia governar-se por si e com independência do governo provisório, mas os dois governos teriam que estar unidos e trabalhar em conjunta conformidade para que pudessem se defender de qualquer agressão exterior. Desde logo, o reconhecimento dessa independência era precário, pois o Paraguai teria que continuar se subordinando às decisões do Congresso Geral. Então, em 12 de outubro de 1811, foi assinado um tratado entre os paraguaios e Buenos Aires para acertar assuntos como território e relações comerciais e de impostos. Porém, esse tratado não impediria o surgimento de conflitos entre os dois assinantes. A aliança, consequentemente, não pôde consolidar-se e Buenos Aires começou a tomar medidas para pressionar o Paraguai por meio de entraves a seu comércio. Muito bem, agora para entendermos a parte que se trata da proclamação da República de 1813, temos que voltar um ano antes, em 1812, na qual o Paraguai já era independente por absoluto, ele já usufruía de sua total autonomia. Isso até Buenos Aires convocar a Assembleia Geral Constituinte das Províncias Unidas do Rio da Prata, na qual Buenos Aires convocava todos os seus vizinhos livres a elegerem representantes, incluindo Assunção, mas este se nega a fazer isso, pois ainda havia muitas tensões entre Buenos Aires e o Paraguai. No entanto, ele envia no lugar 2 cônsules de denominação da República, sendo estes Fulgêncio Yegros e o outro José Gaspar Rodrigues de França. E nesse congresso é decretado o artigo 14, que diz da seguinte maneira: como lei fundamental e disposição geral, perpétua e invariável que no futuro celebrar-se-á anualmente em Congresso Geral da Província, para tratar com o povo livre e soberano o mais conducente à felicidade geral, a melhor seu governo se for necessário e a emancipar-se a qualquer abuso que se possa produzir. Este regulamento de governo foi o primeiro instrumento adotado como lei fundamental no Paraguai, e com isso estava decretado de vez a República do Paraguai, na qual ela era a primeira república da América do Sul, tendo seu próprio sistema de governo e também, agora por vez, cortando todos os laços de dependência com a Espanha e com Buenos Aires. E assim, em 1813, nós temos por definitivo a República do Paraguai. Bom, gente, eu vou falar para vocês agora um pouco do primeiro governo que o Paraguai teve após a proclamação da República, que foi a ditadura do Dr. Francia.
Após o governo dos cônsules Fulgêncio Yegros e o José Gaspar Rodrigues de França, já citado pelo Emanuel, o França foi eleito presidente vitalício do Paraguai por um congresso. E depois disso, esse congresso nunca mais voltaria a se reunir, né, porque o país começaria ali uma longa ditadura praticada pelo França, que se sucedeu de 1814 a 1840. Dada a consolidação de Buenos Aires como centro da região, o França se preocupou em fortalecer economicamente o Paraguai, né, numa tentativa de fazer Assunção também um grande centro, assim como era a capital argentina, além de confirmar também a soberania do Paraguai. Porém, vários conflitos com territórios vizinhos, como já foi dito pela Bruna também, ali com o Brasil e tal, foram determinantes para uma significativa redução do comércio internacional e uma interrupção quase completa dos contatos formais com outros governos, né? Então teve ali um isolamento internacional. Esse isolamento se impôs gradualmente, né, frente às ameaças externas, que nas palavras do ditador França era para não tolerar entraves arbitrários de impostos, registro, porto preciso, direito de trânsito ou qualquer invenção semelhante sugerida pelo espírito de pirataria e depredação que escandalosa e desaforadamente se quis introduzir e acostumar. Esse isolamento, ele nunca foi total, porque o ditador buscou harmonizá-lo com as relações comerciais que permitiam satisfazer as necessidades mínimas do Paraguai, né? Então tinha que ter um mínimo ali de comércio exterior. Foram restringidas e mais tarde proibidas a chegada de navios estrangeiros até o porto de Assunção, e também limitadas, a casos muito excepcionais, as licenças para que as embarcações paraguaias saíssem do país. Ao longo de seu governo, a elite colonial espanhola presente no país perdeu força, né? Porque nesse processo o França foi proibindo o casamento de europeus com europeus, forçando os colonos a casarem-se com mulheres locais. E, além disso, as fronteiras também eram totalmente fechadas, com ninguém podendo sair, e os que entrassem tinham que ficar em prisão domiciliar. Outra medida do França foi em 1815, na qual a Igreja Católica Romana do Paraguai foi declarada independente de Roma, e o França se nomeou chefe da Igreja Paraguaia. Em 1820, o Fulgêncio Yegros, que era aquele outro cônsul que comandava o Paraguai junto com o França, antes da ditadura, comandou uma conspiração contra o França que rapidamente foi reprimida por ele. Em julho de 1821, mais de um ano depois, os seus principais rivais haviam sido mortos, né? E estima-se que cerca de 40 pessoas foram executadas por razões políticas em quase 30 anos de governo, né? Que foi um período muito sangrento ali na América do Sul. O França, ele morreu em 20 de setembro de 1840, e ele ficou conhecido como um líder que, apesar de autocrático e autoritário, consolidou a soberania paraguaia na região do Prata. E essa foi a referência que a gente usou, né? Que foi o História das Relações Internacionais do Paraguai, do Ricardo Yegros e da Liliana Brezo. E é isso.